As ruas de São Paulo estavam banhadas pelo sol nas primeiras horas de uma sexta-feira. A cidade inteira exalava beleza enquanto todos seguiam seus caminhos, a maioria apressada para o trabalho, sem tempo para apreciar a beleza ao redor. No centro da cidade, o prédio da Elite Motors se destacava imponente. Era uma obra-prima arquitetônica que exalava luxo e sofisticação. A estrutura de vidro e aço polido se erguia como uma lâmina cortando o céu. A entrada era ladeada por colunas imponentes e um grandioso átrio. Ao entrar, o showroom expansivo se revelava como uma galeria de arte automotiva. Os carros eram as verdadeiras estrelas, dispostos em plataformas elevadas e iluminados como obras de arte em um museu. Era bem conhecido que apenas os muito ricos podiam fazer negócios ali. Acima do piso principal, o mezanino oferecia uma vista panorâmica do esplendor automotivo abaixo. Ali ficavam os escritórios e lojas privativos, reservados para os clientes mais exigentes e convidados VIP. João Harris observava o showroom enquanto respondia a mensagens de clientes. Ele era o homem do momento, o gerente, e sabia disso muito bem. A maioria o considerava atraente, com seu queixo bem definido e olhos cinzentos. De repente, uma figura desgrenhada apareceu na entrada, passando correndo pelos seguranças. Bastou um olhar para o homem de jeans, camiseta desbotada e cabelos desarrumados para João ficar irritado. Aquilo poderia ser uma ameaça para a empresa como um todo. "Posso ajudar?" João perguntou, erguendo a mão para impedir que o segurança fizesse algo mais. O homem, cujo olhar percorria todo o ambiente, de repente fixou os olhos em João por um segundo antes de baixar o olhar e murmurar: "Só estou olhando." "Entendo. Bem, receio que não permitimos apenas olhar aqui. Esta é uma concessionária de alto padrão e nossos carros são para compradores sérios apenas", disse João. O olhar do homem vacilou. "Estou procurando uma Ferrari." "Meu irmão tem uma." João ergueu uma sobrancelha. "Uma Ferrari? Acho que você pode estar no lugar errado, amigo." Com um sorriso desdenhoso, João acenou para o segurança e virou-se para sair, mas as próximas palavras do homem o fizeram parar. "Meu irmão tem uma Ferrari. Preciso encontrá-la." "Sinto muito, cara. Você não vai encontrar o que procura aqui. É melhor tentar a rodoviária ou um abrigo", disse João. O homem soltou um grito, apontando ao redor. "Serei rápido, prometo." Vários olhares se voltaram para eles, fazendo João se aproximar do homem. "Olha, amigo, há duas maneiras de isso acontecer. Você pode sair quietinho ou eu posso tornar sua vida miserável aqui e agora." "Eu só preciso de uma Ferrari", insistiu o homem. A mão de João agarrou o braço do homem, seus dedos afundando na pele como garras. "Você não é bem-vindo aqui", rosnou ele. Os olhos do homem se arregalaram, como se implorando por uma resposta. O olhar de João permaneceu frio e implacável. Com um aperto firme, João arrastou o homem em direção à saída, ignorando seus tropeços. Os protestos do homem foram abafados enquanto olhava ao redor, notando os múltiplos olhares fixos nele. Sara Martins interrompeu sua conversa ao ver a cena que se desenrolava. Ela deu um sorriso rápido para seu cliente, pedindo desculpas pela distração. O negócio já estava fechado, então tudo o que ela precisava fazer era acertar os detalhes com seu gerente, que estava causando uma cena. Apressando seus passos em direção à entrada, ela observou João empurrar o homem para fora do prédio e não pôde evitar a sensação de desconforto. "Senhor, isso foi duro demais", ela disse, colocando a mão no braço dele. Ele parecia inofensivo. O olhar de João se voltou para ela, seus olhos faiscando de raiva. "Cuide da sua vida, Sara. Isso não é da sua conta. É da minha conta quando tratamos as pessoas assim." "Ele só estava procurando algo", rebateu ela. João bufou, olhando para ela como se estivesse fora de si. "Ele estava procurando esmolas." "Não somos uma instituição de caridade, Sara. Somos um negócio. Somos um negócio que depende de pessoas, de relacionamentos. Tratar alguém com gentileza não prejudica nossa reputação, pelo contrário, a engrandece", argumentou Sara. O rosto de João ficou vermelho enquanto mordia o lábio inferior. "Você não vai me dar lição de compaixão, Sara. Dê uma boa olhada naquele homem e me diga se ele parece um cliente em potencial. Eu sei o que é preciso para ter sucesso,
E se você continuar metendo o nariz onde não é chamada, vou garantir que suas comissões de venda sofram. Posso cortá-las pela metade, se for preciso. Ele sorriu, esperando uma resposta de Sarah. Uma resposta que ele sabia que ela não daria. Foi só depois de ter certeza de que ela não diria mais nada que ele voltou para dentro do prédio, resmungando. Situações como essa enfureciam Sarah até a alma, porque ela sabia como era ser descartada e não ser ouvida. Olhando ao redor, ela não conseguiu mais encontrar o homem. Podia jurar que ele estava parado bem aqui, murmurou. Senhorita Martins, o chefe não gostaria de vê-la aqui fora, um dos seguranças sussurrou em seu ouvido. Sarah apenas se virou para o segurança, sorrindo com o que ele acabará de dizer. Bem, ele nem vai notar. Seus pés a levaram para mais perto dos portões abertos, mas ela não conseguia mais ver o homem. De repente, ouviu uma voz familiar. Ferrari é linda. Ela reconheceu a voz imediatamente e se dirigiu ao estacionamento. O local estava ocupado por carros de diferentes tamanhos, desde os menos caros até os mais luxuosos. Ela tinha certeza de que ouvirá a voz do homem, mas não conseguia encontrá-lo. Seus olhos vasculharam a área discretamente, não querendo chamar a atenção do gerente João. Finalmente, seus olhos pousaram em uma figura familiar no fundo do estacionamento. O homem estava sentado em um banco, com outro segurança em pé ao seu lado, mas ela podia ver que seus olhos estavam fixos nos carros, não no que o segurança estava dizendo. Ela tocou levemente a mão do segurança. Eu assumo daqui. Houve alívio no rosto do segurança com suas palavras. Oi, ela disse suavemente, se apresentando assim que o segurança saiu do alcance da voz. Sou Sarah. Vi o que aconteceu mais cedo. Só queria ter certeza de que você está bem. Os olhos do homem se voltaram para ela por alguns segundos antes de retornarem aos carros. Sou Davi, disse ele, olhando amorosamente para os veículos. Estou bem, só procurando algo. Sarah notou que ele não estava realmente prestando atenção nela, seu foco fixo nos veículos. Ela seguiu seu olhar e viu que ele estava olhando para uma Ferrari com um sorriso no rosto. É um carro lindo, não é? Ela comentou, dando uma olhada nele, imaginando como ele podia parecer tão maltrapilho, mas ao mesmo tempo tão composto. O sorriso de Davi se alargou e, pela primeira vez, ele lhe deu toda a sua atenção. Meu irmão tem uma Ferrari, murmurou. Seu irmão possui uma Ferrari? Ela perguntou, sentando-se ao lado dele, tentando entender. O coração de Sarah se encheu de compaixão por Davi e ela quis ajudá-lo. Posso te mostrar a Ferrari, disse ela, gesticulando em direção aos fundos da concessionária. Temos alguns dos modelos mais recentes em estoque. Seus olhos se iluminaram e ele a seguiu ansiosamente enquanto caminhavam em direção ao estacionamento dos fundos. Ela olhou ao redor, esperando que João não estivesse à vista. Ela não deveria estar fazendo isso, mas simplesmente tinha que fazê-lo. Era como mostrar brinquedos novos a uma criança. Estava claro que Davi parecia ter alguma dificuldade física, pela maneira como repetia palavras várias vezes. O estacionamento privativo era acessível apenas a funcionários específicos que possuíam um ID único, então não havia oficiais de segurança por perto. Se houvesse, ela teria que explicar por que estava trazendo um homem com aparência de morador de rua para um lugar assim. Ao entrarem, ela observou seus olhos se arregalarem como se fossem saltar das órbitas. Este é um dos nossos modelos mais recentes. Ela finalmente parou diante de um dos veículos. Não é lindo? Os olhos de Davi se fixaram no carro, exibindo o mesmo sorriso que tinha desde que ela o vira. Ele estendeu a mão, hesitou, então tocou suavemente a superfície do carro, como se estivesse se conectando com ele. Sarah, o que você pensa que está fazendo? João avançou em direção a eles. Você não deveria estar mostrando nada a ele. Estou apenas mostrando a Ferrari a ele, João. Não é nada demais. Ele só quer ver e depois irá embora, Sarah tentou explicar. O rosto de João ficou vermelho de raiva. Você está cometendo um erro enorme, Sarah. Esse cara é um vagabundo, ele não pertence aqui. Os olhos de Davi baixaram e ele deu um passo para trás, como se as palavras de João o tivessem machucado fisicamente. João, chega! Ela se colocou entre os dois homens, criando uma barreira para Davi. Ele é um ser humano e merece respeito. João riu com desdém.
Quando você foi contratada, pensei que tinha um grande potencial para crescer e melhorar, mas estava claramente errado. Você não está pensando no negócio. Está demitida, com efeito imediato. Você não pode me demitir por mostrar compaixão. E se ele fosse um membro da sua família? Você o trataria assim? Sarah argumentou. João se aproximou dela, seus corpos quase se tocando. Observe-me. Você está fora. Saia daqui e não volte. Ele começou a se afastar, mas se virou novamente. Vou garantir que você não consiga nenhum emprego decente em lugar nenhum. Ninguém mexe com a minha autoridade e sai impune. Enquanto os seguranças os escoltavam para fora do estacionamento privativo, Sarah se virou para Davi. Espere por mim lá fora. Vou apenas pegar minhas coisas. Davi assentiu, seus olhos ainda fixos na Ferrari, como se relutasse em deixar sua presença. Ela correu para dentro, pensando em como sobreviveria depois que o emprego, que era uma de suas orações atendidas, havia terminado. Ela nunca imaginou que o perderia por uma questão tão pequena. A ameaça de João parecia ecoar em sua cabeça repetidamente, mas ela afastou. Parece que alguém tem um ponto fraco por vagabundos, ela ouviu alguém dizer atrás dela. Acho que é isso que acontece quando você é compassiva demais para o seu próprio bem. Isso certamente vai ensiná-la uma lição. O rosto de Sarah ficou vermelho de vergonha e raiva, mas ela se recusou a dar a alguém a satisfação de uma reação. Ela juntou suas coisas e saiu pela porta, de cabeça erguida. Lá fora, Davi a esperava, seus olhos vasculhando a área como se procurasse algo ou alguém. Pronto para ir? Sarah perguntou, tentando soar casual apesar do tumulto interior. Obrigado por me mostrar o carro, Sarah. Significou muito para mim, disse Davi. Sarah sorriu. De nada, Davi. Vamos sair daqui. Tudo o que ela queria naquele momento era estar longe dali e chorar até não poder mais, mas não na presença de Davi. Isso a lembrou que o homem cuja mão ela estava segurando não era alguém que ela conhecia, mas por quem ela lutou, perdeu o emprego e agora estava pensando em onde levá-lo. Como chegamos à sua casa, Davi? Ou você tem o número de alguém que eu possa ligar? Ela perguntou, esperando pacientemente enquanto caminhavam pela rua. Meu irmão tem uma Ferrari, foi a única resposta que obteve. Suspirando profundamente, ela percebeu que estava completamente envolvida nessa situação. Davi, eu quero te ajudar, disse ela quando estavam sentados em uma sorveteria uma hora depois. Mas preciso saber onde encontrá-lo. Pode me dizer seu endereço? Davi, que estava completamente absorto no sorvete de chocolate que ela comprou para ele, não prestou atenção. Seus olhos continuavam percorrendo a sorveteria, como se procurasse uma rota de fuga. Por favor, Davi, ela insistiu. Prometo que manterei em sigilo. Só quero ajudá-lo a voltar para casa. Seu olhar voltou para ela e ele pareceu estudar seu rosto, como se procurasse qualquer sinal de engano. Depois de um longo momento, ele finalmente falou. Rua das Acácias 1423, disse ele, baixando os olhos como se envergonhado. O coração de Sarah deu um pulo. Ela conhecia aquele endereço. Era em um bairro difícil, frequentemente associado ao crime. Obrigada, Davi. Vou levá-lo para casa em segurança. Poucos minutos depois, eles embarcaram em um táxi. Já era um dia longo para ela, mas sabia que tinha que fazer isso. Se ele estivesse morando sozinho, não era nada seguro viver em uma área assim. Não muito tempo depois, quando chegaram ao endereço, ela ficou chocada. A pequena casa estava desgastada, com a pintura descascando e o gramado irregular. Parecia ter visto dias melhores. Davi, tem certeza de que este é o endereço certo? Antes que Davi pudesse responder, uma mulher saiu correndo da casa, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Davi. Ah, Davi, ela exclamou, correndo em direção a ele. Sarah observou atentamente a mulher, que usava um avental gasto e tinha uma expressão de alívio no rosto. A mulher abraçou Davi com força, como se nunca mais fosse soltá-lo. Só quando Davi se afastou do abraço é que a mulher notou Sarah, que observava a cena. Sinto muito. Por favor, entre um momento, disse a mulher. Sarah estava prestes a recusar o convite quando viu o olhar suplicante no rosto da mulher, o que a fez mudar de ideia.
Ao entrar, seus olhos se ajustaram à iluminação precária da sala de estar. Enquanto deixava seu olhar vagar, notou que a mulher tinha uma leve manqueira ao andar, tornando-a um pouco mais lenta do que seria normalmente. Sinto muito por Davi. Ele saiu de manhã quando eu estava atendendo uma ligação, disse a mulher, entregando a Sara um copo d'água e lançando um olhar para o filho. Vá se lavar agora mesmo. Sou Regina Oliveira, mãe do Davi, ela continuou quando ele saiu do alcance da voz. Desculpe, não tenho muito agora, senão teria preparado algo melhor para você. Sara sorriu. Sou Sara Martins. Não precisa se desculpar. Ele apareceu em nossa concessionária mais cedo hoje e estava determinado a conseguir uma Ferrari. O gerente não quis nem ouvir, o que me fez intervir. Uma coisa levou a outra, e acabei perdendo meu emprego. A expressão de Regina passou de piedosa para chocada. Meu Deus, sinto muito. Como posso? Está tudo bem, interrompeu Sara. Eu teria saído de qualquer jeito. A atitude do gerente responsável já estava me sufocando. Isso foi apenas uma saída fácil. Ela tomou um gole de água, sentindo-se sedenta. Só tenho uma pergunta. Por que Davi quer tanto uma Ferrari? Regina enxugou as mãos no avental, tentando sorrir. Há alguns anos, Davi ficou muito agitado por um tempo e nada conseguia acalmá-lo, nem minhas palavras nem seus quadrinhos. A única coisa que o acalmava eram carros. Então, um dia, quando ele estava muito agitado, acabei deixando escapar que seu irmão tem uma Ferrari. Isso funcionou mais rápido do que qualquer coisa que eu tivesse tentado antes. Ah, ele tem um irmão? Perguntou Sara, curiosa. Regina soltou um suspiro profundo, parecendo distante de repente. Veja bem, Davi nasceu com vários problemas de saúde e seu pai nos abandonou quando ele ainda era bebê. Fiquei sozinha para cuidar dele, e era uma tarefa assustadora. Quando Lucas, seu irmão, nasceu um ano depois, pensei que havia encontrado um novo propósito, mas as necessidades de Davi eram tão grandes. Tive que tomar uma decisão difícil. Sua voz falhou enquanto ela lutava para continuar. Decidi colocar Lucas para adoção. Sabia que era a única maneira de garantir que ele tivesse uma chance de uma vida saudável e feliz, já que eu simplesmente não tinha os recursos ou energia para cuidar dos dois meninos. Foi uma escolha dolorosa, mas achei que era certa na época. Sara sentiu suas pálpebras ficarem pesadas enquanto observava Regina enxugar as lágrimas sem vergonha. Não era uma decisão fácil para nenhuma mãe tomar. Regina respirou fundo e continuou. Os problemas de saúde mental de Davi começaram a se manifestar à medida que ele crescia. Ele lutava contra a depressão, ansiedade e estresse pós-traumático. Tenho sido sua cuidadora principal todos esses anos, e tem sido um desafio, mas o amo com todo o meu coração e quero ajudá-lo a melhorar. No entanto, parece que todos os meus esforços são inúteis. Essa doença continua a consumi-lo profundamente. Doença? É algo leve que poderíamos tratar? Perguntou Sara, esperançosa. Quem dera fosse leve, Sara. Se eu fosse buscar tratamento agora, usaria o pouco que guardei para os medicamentos dele. Tudo o que desejo é que ele melhore. Sara estendeu a mão e gentilmente segurou a de Regina, apertando-a por cima da mesa. Regina, sinto muito que você tenha passado por tudo isso, disse ela, tentando sorrir, mas sem conseguir fazer o sorriso chegar aos olhos. Você é uma mãe incrível e seu amor por Davi é admirável. Tudo vai melhorar, por favor, não perca a esperança. Por favor, me chame apenas de Regina, disse ela, apertando a mão de Sara com mais força. Foi só quando Sara chegou em casa que desabou no chão, chorando. Ela chorou pelo emprego que perdeu, por Regina, por Davi e por toda a situação. Suas lágrimas vieram sem restrições nem segundos pensamentos. Quando finalmente conseguiu se levantar do chão, foi direto para a geladeira, pegou um pote grande de sorvete e ligou a televisão para assistir a uma série de comédia. Era a única coisa que poderia aliviá-la um pouco. O som de garrafas quebradas sendo esmagadas a acordou na manhã seguinte. Era a única coisa que conseguia fazê-la levantar na maioria das vezes, ao contrário dos sons da natureza. Virando-se de lado, ela ofegou. Estava atrasada para o trabalho se quisesse chegar em um horário aceitável. As coisas teriam que se mover rapidamente se ela quisesse chegar lá. Pulando da cama, ela correu para o banheiro, seus pés mal tocando o chão.
Não foi até que ela estendeu a mão para pegar sua toalha que hesitou. Algo parecia estranho. Foi então que a ficha caiu. Os flashbacks do dia anterior, Davi, Regina e as lágrimas que se seguiram. Ela não tinha mais um emprego para ir. Soltando um suspiro, ela voltou para a cama e pegou o celular. Agora que não tinha mais emprego, a próxima coisa seria conseguir outro trabalho decente para se manter. Mas ela não estava interessada em nada disso ainda. Enquanto rolava suas mensagens, sua mente vagou para Regina. A casa não estava em boas condições, nem parecia que eles tinham muitos mantimentos, dado o número de cupons de alimentos que ela vira a mulher carregando. Regina já estava carregando um fardo pesado, combinado com o cuidado de seu filho. E pelo que pôde ver, eles estavam lutando para se manter. Regina não revelou muito sobre sua doença, mas Sarah podia dizer que a limitava de várias maneiras. Se ao menos ela pudesse fazer algo. Sarah estalou os dedos com essa ideia e pulou da cama novamente. Ela tinha trabalho a fazer. Alguns dias depois, Sarah estava parada em frente à casa de Regina, carregando 2 grandes sacolas e rezando silenciosamente em seu coração. Ela esperava que Regina não estivesse fora de casa naquele momento. Ela deu passos apressados até a porta, apesar da carga pesada, e bateu 2 vezes. A porta foi aberta alguns segundos depois, revelando uma Regina de olhos arregalados, chocada em encontrar Sarah parada em sua varanda. Sarah, o que você está fazendo aqui? Ela gaguejou, seus olhos indo direto para as sacolas que ela carregava. Oi, desculpe aparecer assim do nada. Não passou pela minha cabeça trocar números, disse Sarah. Bem, eu só decidi trazer isso. Ela ergueu as sacolas. Sarah, a voz de Regina falhou enquanto Sarah passava por ela, entrando na casa. Oh, minhas mãos estão doendo um pouco, disse ela, abrindo caminho para a cozinha antes que Regina pudesse dizer mais alguma coisa. Oi, Davi. O que você está fazendo? Perguntou Sarah ao vê-lo. Só assistindo uma corrida de carros, respondeu Davi, que estava sentado no chão, sem desviar o olhar do que estava assistindo. Ela continuou até a cozinha e começou a desembalar as compras no balcão. Regina seguiu, parecendo ter visto um fantasma. Meu Deus, Sarah, ela colocou a mão sobre a boca, sem conseguir superar o que estava vendo. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Tudo o que quero de você agora é que vá para a sala e assista à corrida de carros com Davi. Quando eu terminar aqui, te aviso. As pernas de Regina pareciam coladas ao chão, observando Sarah arrumar tudo. Só quando ela se sentou com Davi que sentiu as lágrimas ameaçando cair. 1 semana e meia se passou desde a segunda visita de Sarah, e Regina estava começando a se acostumar com isso, mas não completamente. Desta vez, Sarah apareceu com um avental em mãos, junto com mantimentos e jogos de tabuleiro. Regina observou admirada enquanto Sarah preparava habilmente uma refeição nutritiva, como fez na última vez que esteve lá. Logo ela começou a perder a conta das vezes que Sarah havia vindo à sua casa, e até mesmo Davi se aproximou mais de Sarah. Um dia, enquanto se sentavam para comer, a curiosidade de Regina finalmente venceu. Sarah, preciso perguntar. Por que você está fazendo tudo isso por nós? Você mal nos conhece, no entanto, está nos tratando como família. As mãos de Sarah pararam no ar, lançando um rápido olhar para Regina. Eu sei que parece estranho, mas eu simplesmente me sinto atraída por vocês dois. Não consigo explicar, mas sinto que devo estar aqui o tempo todo. Vocês dois tornam isso fácil. Mas por quê? Não somos exatamente necessitados e você tem sua própria vida. Você deveria estar procurando um emprego. O sorriso de Sarah foi gentil enquanto ela colocava a colher levemente no prato. Eu sei, e já me inscrevi para alguns empregos agora. Mas às vezes você simplesmente sabe quando algo parece certo, e isso parece certo. Você e Davi simplesmente me dão essa sensação, e eu quero ajudar. Obrigada, Sarah. Você é realmente gentil, disse Davi, que estava observando silenciosamente a troca, sorrindo. Não é nada, querido. Estou apenas feliz por poder ajudar. Enquanto continuavam a comer, Regina se viu sentindo-se mais confortável com a presença de Sarah. Talvez fosse a maneira como ela se movia com tanta confiança tranquila, ou o jeito como seus olhos brilhavam quando falava sobre livros. Fosse o que fosse, ela se sentia em paz com isso.
Quando Sarah deixou a casa deles horas depois, ela pensou sobre o que Regina havia perguntado e percebeu que nunca realmente havia pensado muito sobre isso. Simplesmente parecia ser o que ela foi criada para fazer por ela e seu filho. Carlos Oliveira passeava do lado de fora de uma de suas várias concessionárias enquanto inspecionava as instalações. Isso era algo que ele havia construído do zero, então de tempos em tempos fazia visitas aleatórias quando tinha tempo. Ao passar pela lixeira, algo familiar chamou sua atenção. Aproximando-se, ele se abaixou para pegar o que parecia ser um crachá usado por sua equipe. Ao examiná-lo, viu a Sarah Martins escrito em letras grandes. Isso não era o que ele pretendia fazer, mas não faria mal confirmar. Entrando na concessionária, ele sentiu os olhares fixos nele naquele breve momento. "Bom dia, senhor. Como posso ajudá-lo?" perguntou um funcionário. "Eu preciso." Carlos estendeu a mão, mostrando o crachá ao homem à sua frente. "Onde está Sarah Martins?" "Encontrei o crachá dela jogado perto da lixeira." "Receio que Sarah Martins não trabalhe mais aqui, senhor", gaguejou o jovem, evitando o olhar de Carlos. Os olhos de Carlos se estreitaram. "Por quê?" O jovem olhou ao redor nervosamente antes de se inclinar. "Não sei os detalhes, senhor, mas o gerente pode explicar melhor." "Vá buscá-lo então. Diga a ele que estarei no escritório." Não demorou muito para que João corresse para o escritório de Carlos. Quando chegou lá, Carlos pôde sentir um toque de inquietação nele. Os olhos de João iam de um lado para o outro, como se procurasse uma rota de fuga, antes de finalmente se fixarem no rosto de Carlos. "Então, ouvi dizer que um dos funcionários não trabalha mais aqui. Encontrei o crachá dela perto da lixeira." "O que aconteceu?" João assentiu, ansioso para falar de repente. "Ela não estava seguindo as regras estabelecidas. Tentei corrigi-la, mas ela se mostrou muito mais teimosa. Foi um sacrifício que fiz pela empresa." "Sacrifício? Me conte como ela era trabalhando aqui." João hesitou, seus olhos percorrendo a sala como se procurasse inspiração. "Bem, Sarah, ela era uma boa funcionária, senhor. Sempre pontual, amigável com os clientes, mas..." "Mas o quê, João?" Sua voz baixou para um sussurro. "Mas ela tinha uma certa reputação, senhor. Alguns dos outros funcionários achavam um pouco estranha." "Você poderia ir direto ao ponto?" "Se não, posso muito bem começar a cochilar." Carlos suspirou, cansado. "Desculpe, senhor. A questão é que Sarah Martins levou um vagabundo para a área privada, um lugar que o senhor claramente me instruiu a manter fechado para outros funcionários. Isso foi na mesma hora em que ela deveria estar atendendo um de nossos clientes VIP, mas ela me ignorou completamente. Esse não é o tipo de pessoa que precisamos aqui." Carlos se recostou, tentando entender por que uma funcionária de alto nível faria isso. "Pode ir. Vou chamar se precisar de mais alguma coisa." Ele sabia que havia algo que João não estava contando, e só havia uma maneira de descobrir. Menos de 5 minutos depois, ele estava sentado na sala de vigilância, esperando que as filmagens fossem fornecidas. Carlos se aproximou do monitor, observando tudo se desenrolar. O vídeo granulado mostrava a atitude condescendente de João em relação ao homem, fazendo o sangue de Carlos ferver. As imagens mostravam como Sarah havia lidado com a situação calmamente, apesar do que João havia feito. Foi então que seus olhos captaram algo que lhe pareceu familiar. "Pode ampliar aqui?" ele pediu, ainda observando a filmagem. A camisa do homem parecia brilhar sob a luz do sol. "Propriedade de..." Sua voz falhou, incapaz de lembrar onde havia visto aquilo. Quanto mais ele olhava para as imagens, mais se convencia de que João havia usado desculpas frágeis para encobrir seu comportamento cruel. Voltando ao seu escritório, ele mandou chamar João, que correu de volta. Os olhos de Carlos o examinaram como um inseto preso em um alfinete. "Não minta para mim, João. Vi as filmagens. Sei o que realmente aconteceu." João deu um passo para trás, abrindo a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Ele sabia que havia sido pego em flagrante e precisava inventar uma desculpa plausível. Eu estava apenas tentando proteger a reputação da concessionária, senhor." João tremia visivelmente agora que havia sido pego humilhando um homem claramente em situação de vulnerabilidade, tratando-o como lixo.
O rosto de João empalideceu enquanto as palavras de Carlos cortavam suas defesas. Ele sabia que havia ultrapassado um limite e agora estava enfrentando as consequências. Eu não tive a intenção, senhor, João sussurrou, incapaz de olhar para Carlos. Seu olhar penetrou João, imaginando se o homem estava minimamente arrependido. Saia, João, Carlos se levantou. Você está demitido. Carlos sabia que precisava se desculpar com a funcionária que foi tratada injustamente. Ele não conseguia parar de repassar as imagens em sua cabeça enquanto caminhava de volta para seu carro, que estava logo atrás da concessionária. Agora que tinha visto a filmagem, sentia que havia algo mais na maneira como Sarah ajudou o homem. Tudo o que ele precisava fazer era descobrir. Ele mal havia ligado a ignição quando viu o nome de sua secretária piscar em seu telefone. Pressionando um botão, a voz dela soou. Boa tarde, senhor. Estou tentando falar com o senhor há cerca de 1 hora. Por favor, não se esqueça da reunião com a equipe de marketing às 14 horas. Eles estão esperando o senhor no escritório do centro. Ele assentiu enquanto ela falava, ligando a ignição. Entendi. Obrigado pelo lembrete, Denise. Felizmente, ele estava perto do escritório do centro, o que significava que ainda poderia chegar a tempo. Não havia muito que ele pudesse fazer sozinho, por isso precisava de uma boa equipe, especialmente quando havia novos produtos a serem lançados. Ao chegar ao escritório, ele foi recebido com uma variedade de expressões da equipe de marketing. Desembucha, disse-lhe a líder da equipe. A líder da equipe olhou ao redor, como se confirmando com seus membros. Bem, houve um pequeno contratempo hoje e poderia ter sido evitado se algo tivesse sido feito antes. Carlos se dirigiu à cadeira na extremidade oposta da mesa, tamborilando os dedos na coxa enquanto caminhava. Os produtos que deveriam ser apresentados ao público têm alguns problemas e precisaremos de tempo para corrigir a situação. Um jovem ao lado da líder da equipe deixou escapar um grunhido. Um total de 20 cabeças se viraram para ver o que estava acontecendo com ele. Ninguém deveria me olhar assim quando vocês sabem muito bem que todos nós dissemos a Eva para contar a ele mais cedo. Se isso tivesse sido feito, toda essa explicação não seria necessária, disse o jovem. Juliano, a mulher gritou, alarmando Carlos, que agora estava muito preocupado com a equipe que deveria fazer boas relações públicas para a empresa. Ana, Carlos esperou até que ela desviasse seu olhar ameaçador de Juliano antes de continuar. É evidente que há um problema dentro da sua equipe e você ainda não o resolveu. Ana olhou para o lado, mordendo o lábio inferior. Não é o que parece, senhor. Até um cego seria capaz de perceber, ele se levantou imediatamente. Só quero saber uma coisa. Você será capaz de trabalhar em sua equipe e resolver todos os outros problemas o mais rápido possível, ou devo simplesmente contratar outra equipe? Você, mais do que ninguém, sabe que não tenho tempo a perder. Vamos resolver tudo. Sinto muito por tudo isso. Ela se moveu rapidamente para o lado dele enquanto ele saía do escritório, desesperadamente querendo um pouco de paz e tranquilidade. Ele entrou em seu carro enquanto ela ficava do lado de fora, ainda se desculpando. Discando o primeiro número em sua lista de chamadas, ele balançou a cabeça. Preciso que você ajude a montar outra equipe de marketing. Parece que eles não são competentes o suficiente. E, por favor, consiga novos ares condicionados para eles. Ele concluiu seus pedidos para sua assistente antes de encerrar a chamada. O resto do dia foi preenchido com outros compromissos. Depois de sair do escritório da equipe de marketing, ele foi direto para outra reunião e depois para outra. No final da tarde, quando terminou tudo, estava cansado e faminto. Enquanto esperava o semáforo ficar verde, ele olhou casualmente para seu telefone e lembrou que queria ligar para Sarah Martins. A luz ficou verde e o carro avançou. Ele ativou o assistente de voz do telefone. Ei, diz que o número de Sarah Martins. O telefone discou automaticamente e ele esperou que ela atendesse. Tocou 2 vezes antes que ela atendesse. Alô? Ela ofegou, parecendo sem fôlego. Oi, é a Sarah Martins? Sim, sou eu. Oi, Sarah. Eu estava me perguntando se você está livre para nos encontrarmos e discutirmos algo. Houve uma pausa e ele só podia ouvir a respiração dela. Desculpe, mas quem é? Não tenho este número. Sinto muito por não me apresentar.
Sou Carlos, o gerente de RP contratado independentemente pela concessionária. Algo caiu do lado dela e ele a ouviu suspirar. Oh, eu nunca soube que isso existia. Então, como posso ajudá-lo? Eu queria conversar com você sobre o incidente que aconteceu na concessionária onde você costumava trabalhar, ele perguntou enquanto olhava pela janela, procurando um lugar para jantar rapidamente. Não sei se isso é importante. Acho que você pode simplesmente obter seus fatos com o gerente ou algo assim. Por favor, estou meio ocupada agora. Carlos passou a mão pelos cabelos. Acredito que é melhor ouvir os dois lados quando se trata de situações como essa. Quando você estará livre, então? Houve uma breve pausa do lado dela e ele pensou que ela havia encerrado a chamada. Amanhã à tarde no café do Zé. Vamos dizer por volta do meio-dia? Muito obrigado. Estarei lá. Sentindo-se satisfeito, ele fez uma pequena dança da vitória. Quase pensou que ela iria se recusar a vê-lo. Tudo o que ele queria agora era uma boa refeição. Enquanto dirigia, avistou um restaurante e rapidamente virou para o lado. O que o senhor gostaria de pedir? Uma garçonete se aproximou assim que ele se sentou. Apenas me traga o melhor, por favor. O dia seguinte chegou rapidamente e Carlos estava pronto. O Café do Zé era um lugar popular que vendia comida boa e decente, e era bem conhecido por seu café. Tinha um ambiente acolhedor devido ao fato de que uma parte do salão era dividida em mesas reservadas. Ao entrar no café, ele ficou surpreso com a quantidade de pessoas que estavam lá, apesar de ser meio-dia. Quando estava prestes a discar o número de Sarah, a viu em uma das mesas reservadas, absorta em seu telefone. Com um sorriso no rosto, ele se dirigiu até ela. Posso me juntar a você? Ele perguntou, assustando-a. Sou o cara que ligou ontem. Carlos. Foi então que ela abriu um sorriso. Ah, oi. Por favor, fique à vontade para sentar, ela gesticulou para o espaço vazio à sua frente. Gostaria de pedir algo antes de começarmos? Sarah balançou a cabeça, guardando seu telefone. Acredite ou não, acabei de terminar um copo jumbo antes de você chegar. Se eu tomar mais um gole de café, meu estômago pode explodir. Bem, não queremos que isso aconteça, ele colocou a mão no peito, rindo de coração. Não quero tomar muito do seu tempo, Sarah. Vou direto ao ponto, Carlos começou, ficando profissional imediatamente. Sarah sentiu, antecipando o que ele ia dizer. Então, me conte sobre sua experiência trabalhando na concessionária. Como foi? Sarah sorriu com a pergunta enquanto pensava sobre isso novamente. Bem, trabalhei lá por cerca de 3 anos, começando como recepcionista e depois passando para vendas. Tenho que dizer que foi uma ótima experiência. Aprendi muito sobre o setor e as pessoas nele. Isso é impressionante. Tenho trabalhado com a concessionária há algum tempo e devo dizer que é tudo bom. Você teve algum desentendimento com algum de seus colegas de trabalho? Raramente, e isso porque entendíamos para o que fomos contratados. Carlos sorriu, pensando na melhor maneira de abordar o assunto principal. Você deve ter sido um ativo valioso para a equipe. Estou surpreso que eles a tenham deixado ir. A questão é que foi algo que simplesmente aconteceu e estou feliz por estar fazendo o que estou fazendo agora. Tenho que perguntar, disse Carlos, inclinando-se para a frente. O que aconteceu naquele dia com o homem, você sabe, aquele que entrou procurando um carro? Ele entrou perguntando por uma Ferrari, não para comprar uma, mas apenas para ver. Entendo que ele não parecia estar bem fisicamente, mas isso não deveria ser usado contra ele. O gerente expulsou o homem, dizendo que ele era um vagabundo e tudo mais. Tudo o que eu queria era fazer o jovem se sentir seguro. Minha maneira de fazer isso não foi muito correta, mas senti que era o certo a fazer. Ele assentiu, olhando para as pessoas ao redor deles. Mas por que você ajudou? O mundo se tornou muito focado em quem você é e quanto dinheiro você tem, ela começou a dizer. Aquele pobre homem estava apenas procurando um carro específico. Ele queria olhar para ele, sonhar com ele, talvez até fingir que era dele por um momento. Claro que ele não poderia comprá-lo, mas isso não importava. Carlos ouviu atentamente, impressionado com a forma como ela se expressava. Sarah sorriu, percebendo que havia se expressado mais do que pretendia.
Acho que perdemos de vista o que realmente importa. Ficamos tão presos em nossas próprias vidas, nossos próprios problemas, que esquecemos de ser humanos. Você está certa, Sarah. Esse homem, espero que ele esteja bem. Quem exatamente é ele? O telefone de Sarah tocou naquele momento. Se você realmente quer saber mais, posso levá-lo à casa dele. Além disso, isso ajudaria você a ter uma compreensão mais clara da situação, ela disse, rolando seu telefone, gradualmente ficando absorta nele. As sobrancelhas dele se ergueram em surpresa. Você sabe onde ele mora? Ele perguntou, tamborilando os dedos na mesa. Sarah sentiu, seu sorriso ficando mais largo. Sim, sei. Podemos ir agora? Sarah deu de ombros, imaginando por que ele estava tão feliz de repente. Por que não? Ela observou enquanto Carlos se levantava cuidadosamente, dizendo que iria trazer o carro. Havia algo que ela não conseguia detectar nele desde que ele havia ligado no dia anterior. A princípio, ela pensou que fosse apenas alguém fazendo brincadeiras, depois pensou que fosse uma fraude. Ela estava feliz que tudo tivesse se resolvido bem. Ela se dirigiu à entrada do café, seguindo Carlos, que parecia estar com pressa. Poucos momentos depois, um sedã elegante parou e Sarah olhou para Carlos surpresa. Uau, você viaja com estilo. A empresa forneceu por enquanto, ele explicou casualmente, abrindo a porta para ela. Sarah simplesmente deu de ombros. Enquanto Carlos dirigia, ele se sentiu um pouco curioso, não sabendo o que esperar. Ele olhou para Sarah, que estava intensamente observando a natureza pela janela. Ela era uma pessoa incrível e ele esperava que ela soubesse disso. Tudo bem se formos de mãos vazias? Não deveríamos comprar algo para ele? Ele perguntou, olhando para ela. Tudo bem, podemos parar em uma loja para comprar algo. Acho que devemos parar na próxima. Uma parada foi feita e 20 minutos depois, Sarah e Carlos estavam na varanda da casa de Regina, com Carlos carregando as compras. A mãe dele é uma mulher tão forte, acredite em mim, Sarah sussurrou em seu ouvido enquanto tocava a campainha, esperando que ela atendesse. Oh, Sarah, pensei que você disse que tinha algo para fazer hoje. Regina saiu para abraçar Sarah. Você deveria ter me avisado, eu teria feito seu prato favorito. Desculpe por vir assim, com um visitante. Algo realmente surgiu, disse Sarah. Foi quando Sarah mencionou um visitante que Regina olhou para trás dela. Carlos apenas se curvou levemente em cumprimento, sorrindo para a mulher. Regina deu um passo para trás, ainda de pé, olhando fixamente para Carlos. Ele quase verificou sua aparência para ver se havia algo errado. Perdoe meus modos. Entrem, disse Regina finalmente. Sarah sentiu, dando um passo para o lado para que Carlos passasse. Desculpe novamente. Ele é na verdade o gerente de RP contratado independentemente pelo meu antigo local de trabalho. Tudo o que ele quer fazer é fazer algumas perguntas e ver como Davi está. Tem certeza de que ele é realmente um gerente de RP? Regina teve que perguntar. Sarah, que já estava balançando a cabeça, disse, tenho certeza. Carlos já estava na sala de estar, colocando as compras que eles trouxeram no chão ao lado de sua cadeira. A sala estava dividida por uma estante que não tinha livros. Ele viu um álbum de fotos e decidiu dar uma olhada enquanto esperava. Ao folhear o álbum, ele viu uma foto que parecia familiar. Gostaria de água ou suco de laranja? Regina apareceu de repente na frente dele, sorrindo, mas pareceu preocupada quando viu que ele não estava sorrindo. Carlos não estava sorrindo de jeito nenhum. Por que você tem uma foto minha de criança? Ele observou a expressão dela mudar e não pôde evitar a sensação de afundamento que sentiu no estômago. Parecia que tudo ao seu redor agora estava em preto e branco. Prometo que posso explicar, Lucas, disse Regina, parecendo que ia desmaiar a qualquer momento, com o rosto pálido. Carlos esfregou as mãos. Lucas? Acabei de pedir uma pizza e deve chegar logo. A voz de Sarah foi sumindo quando ela viu as expressões nos rostos deles. O que está acontecendo? Você é minha mãe, não é? Perguntou Carlos. A única pessoa que deveria ter me protegido, mas você me abandonou. Ele passou as mãos pelos cabelos, deixando o álbum de fotos em seu colo. Regina caiu no chão, chorando, mas Carlos não se importou. Como você pode fazer isso comigo? Como pôde simplesmente me deixar?
Foi tão difícil não enlouquecer quando percebi que era adotado. Eu não me parecia em nada com eles e ninguém dizia nada, mesmo quando eu perguntava. Carlos, apenas se acalme. Sara correu para o lado dele, colocando as mãos em seu rosto. Vamos sentar e conversar sobre tudo. Então você sabia e não disse nada quando me viu? Ainda assim, me fez vir aqui sabendo que ela é minha mãe? Eu não sabia que você era filho dela. Como eu poderia saber? Carlos, Regina se aproximou da dupla, tocando os pés de Carlos, mas ele se levantou com raiva, afastando-se de seu alcance. Só preciso tomar um ar, porque meus pensamentos não estão exatamente como deveriam estar agora. Mãe, esse não é o irmão que tem uma Ferrari? Perguntou Davi, cujas roupas estavam pingando água. 3 pares de olhos se voltaram para Davi. Carlos lançou um olhar para Regina, depois de volta para Davi, e foi então que ele se lembrou do que significava a camisa. Vendo que agora era o centro das atenções, Davi saiu correndo da sala, fazendo Sara e Regina correrem atrás dele. Carlos, por favor, volte. Posso explicar? Regina gritou. Sara correu para o lado dele enquanto ele entrava no carro. Não é o que você pensa. Carlos, apenas entre e você verá. O que você quer dizer com isso? Tenho certeza que você nunca foi abandonada na sua vida, ele disse, percebendo que tinha tocado em um ponto sensível. Legal, Carlos, mas entendo que é a dor falando, disse Sara. Antes de sair furioso, Regina teve que colocá-lo para adoção porque queria que você tivesse uma vida melhor. Seu marido, seu pai, fugiu de casa deixando-a com 2 meninos pequenos para quem ela estava pronta para dar o mundo. Mas a saúde de Davi estava piorando e lentamente estava afetando você. Então ela teve que fazer isso. Apenas pense em como foi difícil para ela. Carlos soltou um grito abafado, assustando Sara, e então saiu tempestuosamente. Foi o choro de Regina que fez Sara voltar à varanda. Sinto muito, Regina. Eu não sabia que ele era o filho. Deveria ter feito minha pesquisa antes de encontrá-lo. Sinto muito, ela abraçou Regina com força enquanto ela continuava a soluçar. Posso ganhar um abraço também? Davi saiu da casa, estendendo os braços, e quando Sara sentiu, ele os abraçou, deixando-as molhadas no processo. Carlos estava claramente lutando para aceitar o que havia acontecido. As palavras de Sara continuavam ecoando em sua cabeça. 1 hora depois, ele se viu de volta ao mesmo lugar onde havia estacionado anteriormente. Tudo o que ele queria era a verdade. Quando bateu, foi Sara quem veio abrir. Ela não disse nada a ele e abriu a porta mais largamente para que ele entrasse. Não quis falar daquele jeito com você, Sara. Ela olhou para ele. Você deveria resolver os problemas familiares primeiro. Regina estava na sala de estar, olhando fixamente para o nada. Preciso ouvir a verdade de você, disse Carlos. Ela se virou para encará-lo. Davi teve um nascimento complicado, resultando em seus problemas de saúde. Foi nessa época que seu pai nos deixou. Percebi que não era capaz de dar a você a vida que você merecia, então te dei para adoção. Mas anos depois, Davi sempre me perguntava sobre o irmão dele, você. Ele sempre olhava para aquela foto, então eu disse a ele que você tinha uma Ferrari, fazendo com que ele desenvolvesse seu amor por carros. Eu não queria deixar você ir. Carlos ficou em silêncio, observando enquanto a mulher que era sua mãe não conseguia conter as lágrimas. Foi difícil saber que eu não seria capaz de conhecer meus pais, disse-lhe finalmente. Ele abriu os braços e Regina correu para seu abraço, chorando enquanto se abraçavam apertado. Carlos percebeu seu erro em julgar sua mãe tão duramente. Ela havia tomado uma decisão difícil, garantindo sua adoção por uma família rica. Quem sabe onde ele estaria se tivesse ficado com ela? Obrigado, mãe, ele sussurrou. Obrigado por me dar uma chance de ter uma vida melhor. Davi, pensando que era algum tipo de festa de abraços, foi direto para dar um abraço de urso em sua mãe e irmão. Sara sentou-se suavemente enquanto observava o trio se abraçar apertado, não querendo se soltar. Quem diria que o homem que ela havia ajudado meses atrás era na verdade o irmão de Carlos? Sinto muito. Sinto muito mesmo, disse Regina. Não sinta. Não é sua culpa que tudo isso aconteceu. Cuidar de Davi não é fácil, e eu entendo isso. Estou mais feliz por ter encontrado minha mãe biológica e meu próprio irmão.
A família que me adotou não adotou nenhuma outra criança. Crescer como filho único foi bem solitário e difícil, mas agora tenho um irmão mais velho. Sarah começou a bater palmas, pulando de pé. Sou só eu ou isso não pede uma celebração? Uma grande. Mãe, vá se arrumar. Gostaria de levá-la a um lugar agradável para comer. Na hora seguinte, os 4 estavam em um dos restaurantes mais caros de São Paulo. As mesas estavam postas com porcelana fina e talheres de prata que Sarah tinha medo de tocar no início. Olhando ao redor, ela percebeu que o restaurante inteiro estava vazio. Você reservou o restaurante inteiro? Ela finalmente fez a pergunta que estava martelando em sua cabeça. Você deve ser muito rico. Você preferiria que eu não tivesse feito isso? Carlos deu uma cutucada em seu ombro, sorrindo. Ele tinha sorrido mais do que em toda a sua vida. A percepção de que finalmente tinha sua verdadeira família com ele lhe deu paz e felicidade. Quero dar o mundo a você, mãe. Tudo o que você merece. Os olhos de Regina se encheram de lágrimas enquanto ela estendia a mão para tocar a dele. Perdão, Carlos. É tudo o que eu preciso. É tudo o que eu sempre quis. Carlos olhou para a mulher que o havia dado à luz, sorrindo novamente. Ela realmente o amava do fundo do coração. Era um amor que não conhecia dúvidas. Ela sabia quem ele era todo esse tempo, mas não o procurou quando ele precisava de ajuda porque não era certo fazer isso. Independentemente do que havia acontecido, ele tinha planos para ela e seu irmão mais velho. Nunca mais eles sofreriam. Enquanto comiam, Carlos não pôde deixar de lançar olhares para Sarah, seu coração transbordando de gratidão. Ele percebeu que ela era quem os havia reunido, quem o ajudara a encontrar o caminho de volta para sua família. Graças a ela, ele finalmente estava feliz. Por anos, ele havia acumulado riqueza e ainda assim se sentia insatisfeito. O dinheiro não garantia sua felicidade de forma alguma. Ele olhou para todos na mesa e seu olhar finalmente pousou em Sarah. Era isso. O momento em que ele tinha que revelar tudo. Tudo bem, Sarah, Carlos começou, sua voz firme, mas carregada de sinceridade. Você merece a verdade. Eu não sou um gerente de RP. Sarah ergueu uma sobrancelha, seu sorriso se alargando. Eu imaginei. Então, o que você é? Algum grande gerente de outra concessionária? Carlos riu suavemente. Não exatamente. Que tal darmos uma voltinha? Tenho algo para te mostrar. Intrigada, Sarah sentiu. Tudo bem, vamos ver o que você tem. Eles caminharam até um elegante carro esporte azul meia-noite que os aguardava. Carlos abriu a porta do passageiro para Sarah, que deslizou para o assento de couro macio. Quando Carlos se acomodou no banco do motorista, Sarah olhou ao redor, impressionada com o interior luxuoso. Carro legal, ela comentou. Isso faz parte da sua grande revelação? Carlos sorriu e ligou o motor. O carro rugiu e eles partiram na noite, as luzes da cidade passando como um borrão. Após uma curta viagem, Carlos entrou na entrada de uma mansão imponente, sua grandeza acentuada pelo luar. Os olhos de Sarah se arregalaram. Que lugar é esse? Carlos se virou para ela, sua expressão séria, mas suave. Esta é minha casa, e tenho uma confissão a fazer. Não sou apenas um funcionário qualquer da concessionária, Sarah. Eu sou o CEO da empresa. O queixo de Sarah caiu. Você está brincando, né? Carlos balançou a cabeça, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Não, não estou. Sarah se recostou no assento, sua mente correndo. Uau, eu não esperava por essa. Você realmente não se encaixa no estereótipo de um empresário? Carlos riu, um som caloroso e genuíno. Ouço isso muito. Carlos pegou a mão de Sarah, olhando em seus olhos com uma intensidade sincera. Sarah, você mudou minha vida de maneiras que nem posso começar a explicar. Você me ajudou a me reconectar com minha família e me mostrou o que é realmente importante. Sei que isso pode parecer repentino, mas eu adoraria te convidar para um encontro de verdade. O que você me diz? O coração de Sarah acelerou, mas ela apertou a mão de Carlos, seus olhos brilhando de felicidade. Eu gostaria disso, Carlos. Eu gostaria muito.
À medida que a noite avançava, os quatro se sentaram juntos, compartilhando histórias e risadas. A química entre Carlos e Sarah crescia mais forte, uma conexão forjada através da honestidade e do respeito mútuo. Carlos sabia que, quaisquer que fossem os desafios que viessem pela frente, eles poderiam enfrentá-los juntos, como uma família. E assim, sob o brilho suave do lustre, eles embarcaram em uma nova jornada, cheia de amor, confiança e possibilidades infinitas. Eles haviam se encontrado nas circunstâncias mais inesperadas, e agora estavam prontos para enfrentar o futuro de mãos dadas, vivendo felizes para sempre.